Olá, estamos começando o Saúde em Foco, sejam todos bem-vindos. Existe coisa mais fofinha do que ver criança aprendendo a falar? Trocam palavrinhas, falam de maneira bonitinho, mas a aprendizagem e o desenvolvimento da fala em crianças é um assunto muito sério e deve ter a atenção dos pais. E é esse assunto que a gente vai falar hoje aqui no Saúde em Foco. Eu vou conversar com a fonoaudióloga do Centro de Especialidades de Rio Preto, da Secretaria Municipal de Saúde, a Carla Soliman. Carla, obrigada por de novo estar aqui no Saúde em Foco. Você já esteve, a gente falou sobre surdez no idosos, inclusive um programa que você pode acompanhar em nosso YouTube. E agora a Carla está aqui de novo, porque a gente vai falar sobre o desenvolvimento da fala em crianças. É um assunto muito sério, né? E precisa da atenção dos pais. Sim, é um assunto muito sério, né? A dificuldade de fala é um sinal de diversas dificuldades que essa criança pode apresentar e o principal responsável por identificar isso são os pais, né? Que podem identificar que essa criança está com alguma dificuldade e procurar ajuda. E quais os problemas que a criança pode ter? Quais são? Uma dificuldade de fala, ela pode estar relacionada a transtornos do desenvolvimento, né? Ela pode levar a problemas de aprendizagem na escola, ela pode estar relacionada a uma deficiência auditiva, né? Ela pode estar relacionada a outros problemas que estão causando aquela dificuldade de fala, né, que estão atrasando o desenvolvimento daquela criança. Então, por isso que é preciso, né, sempre perguntar ao pediatra durante o acompanhamento se está ou não adequado, descrever para o profissional como que o seu filho se comunica, o que ele faz, que talvez chame a sua atenção, ou o que ele não faz, que o profissional vai poder, a partir dos marcos do desenvolvimento, né, a gente tem alguns marcos, a gente sabe o que a criança deveria fazer ou não em determinadas idades, ele vai poder identificar se precisa ou não de uma avaliação mais especializada. Carla, e quais são esses marcos do desenvolvimento da fala da criança? A gente, desde o bebezinho, né, a gente já começa a ter alguns sinais que vão né, nos dar aí o parâmetro se a criança está ou não se desenvolvendo bem. Então, lá por volta de 6, 7 meses, a criança ela já balbucia, né? Então, ela tem sonzinhos que são os balbucios próprios dos bebês que vão dar essa ideia para a gente se o desenvolvimento está normal ali no bebezinho. Então, o dadá, gugu, babá, mamá, ele começa a fazer sonzinhos que o adulto vai passar a dar significado, né? E aí, a partir disso, a criança começa a transformar aquilo em palavras. Então, a partir de um balbucio, mamamá, a mãe já dá um significado. Ele falou mamãe. E aí... acho que é uma das primeiras felicidades, né, dos pais. E aí, essa reação da mãe causa na criança opa, isso é legal. Então, toda vez que eu quiser falar com ela, eu vou falar mamá, mamá, mamá. Então, o que leva a criança a desenvolver a fala é esse reforço do adulto, né? Então, ele vai... por volta de 1 aninho, aí já começar com essas primeiras palavrinhas que talvez não saiam certinhas, corretamente, mas os pais sabem que toda vez que fala mamá é para a mamãe, toda vez que fala papá é para o papai, água é para a água. Então, ele dá o significado às coisas do seu dia a dia por meio dessas palavrinhas, mesmo que não estejam corretas, né? Por volta de 1 ano, no decorrer desse primeiro ano, essas palavrinhas elas precisam ir aumentando, né? Então, é o que a gente chama do aumento de vocabulário. E ela vai começando a desenvolver melhor os fonemas, né? Então, o que era o aua vai tornando aba, vai tornando até chegar na água, que é um pouco mais complexo, né? Então, os marcos do desenvolvimento são essas etapas. A gente espera, então, que uma criança de 2 anos já junte algumas dessas palavrinhas para tentar fazer uma frase, mesmo que pequena. Quer água, dá papá, mamãe... quero alguma coisa, né? Então, assim, ela vai juntando essas palavrinhas e estes são os marcos do desenvolvimento de fala e linguagem que os profissionais de saúde conhecem e eles podem ir se baseando nisso para avaliar se essa criança está ou não se desenvolvendo adequadamente. Existe uma idade em que os pais já devem se preocupar? Falar, não, então agora eu preciso procurar ajuda profissional
porque ele não está falando ou falando muito pouco? É bem relativo porque os pais costumam muito se basear em outros, né? Então, assim, o irmão já falava mais, a irmã, né? Então, assim, acho que com qualquer dúvida precisa perguntar para o pediatra, porque o pediatra é um profissional que acompanha essa criança mensalmente, né? Então, precisa perguntar sempre se tiver alguma dúvida, tá? O próprio profissional geralmente pergunta como é que tá a comunicação da criança, né? Se não perguntar, falar, né, se tem alguma dúvida ou não. Mas, por exemplo, uma criança que com perto dos 2 anos não fala nada, né? Às vezes a gente já ouviu, né, falar, mas falaram que isso é normal, que ele só vai falar perto dos 3, né? Então, por conta de todo esse processo que eu falei, né, que o processo, a aquisição de fala e linguagem, ela é um processo. Então, se a criança perto dos 2 anos não fala nada, ela está atrasada. Porque, como a gente falou, de acordo com os marcos do desenvolvimento, lá com 1 ano ela já devia estar falando palavrinhas. Essas palavras, elas não precisam sair corretamente, mas ela precisa ser uma palavra que tenha um significado diante de um objeto, de uma coisa que essa criança conhece, né? Então, a partir dos 2 anos, né, se essa criança tá com uma fala muito restrita, perto de 3 anos, a criança ela já tem que conseguir se comunicar, fazer frases, contar histórias, né? Então, depende muito de qual a etapa que essa criança está e o que ela faz ou o que ela não faz em termos de fala e linguagem. É considerado também, quer dizer, cada criança tem o seu ritmo, o seu desenvolvimento também. Isso a gente tem que considerar? Sim. As diferenças, não sei, de personalidade? Dentro desses marcos existem as faixas, né? Então, por exemplo, espera-se que dos 6 aos 12 meses a criança faça, né, os balbucios e comece com as primeiras palavrinhas. Então, existe uma faixa. Isso vai enquadrar a criança, né, dentro dessa... cada uma tem seu tempo, mas dentro desses marcos que já foram estudados, né, que não caracterizam um atraso propriamente dito. O que interfere muito de uma criança para outra é a estimulação, né? Então, uma das maiores causas de atraso no desenvolvimento de fala e linguagem é a falta de estímulos, né? Hoje, principalmente pelo uso de telas. Então, às vezes, essa criança é privada de outras atividades, de exploração de ambiente, de brinquedos, de brincadeiras, porque ela está ali presa numa tela, né? Às vezes, os pais têm a ilusão de que é um desenho educativo que ensina a falar, né? Mas a criança ela só aprende por meio do modelo de um adulto, né? Ou de uma pessoa maior que ela, né? Seja um irmão, um amiguinho. Então, assim, a escola é um bom ambiente de estímulos, porque tem outras pessoas, né? A gente aprende a falar porque a gente convive em sociedade. Uma pessoa que não convive em sociedade, né? A historinha do Mowgli lá, o menino lobo, ele ficou privado do convívio em sociedade, então ele não desenvolveu a fala, ele desenvolveu os hábitos dos macacos. Então, a gente aprende a falar porque a gente convive em sociedade. Uma criança privada do convívio em sociedade, ela tem problemas nesse desenvolvimento de fala, tá? Sim. E é uma ilusão achar que os desenhos vão ajudar essa criança a se desenvolver. Eles podem ser educativos em alguma medida para ensinar algumas coisas, vocabulário, mas isso tem um limite, né? Existe todo uma recomendação aí da Sociedade de Pediatria em relação ao tempo de tela hoje para as crianças, mas a criança só aprende a falar mesmo porque ela convive com os adultos e com outras crianças da sua idade. Sim. E existe atualmente muita dúvida quando a criança tem esse atraso de fala, não está falando, o mutismo do autismo. Como que vocês estão trabalhando isso hoje? Bem, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? A dificuldade de comunicação é um dos aspectos que estão relacionados, né, no diagnóstico do autismo. Tem outros fatores que precisam estar associados para poder se chegar a esse diagnóstico. Também é um processo, essa criança precisa entrar num processo de avaliação para poder ver se este quadro que ela está apresentando neste momento não é em decorrência de um ambiente pobre, talvez de estímulos ou de outras questões, né?
Mas a criança tem sim, a criança com autismo, ela tem uma perda nessa capacidade de comunicação. Dependendo do grau, né? O autismo também, ele é medido, ele é um espectro, né? Então, vai desde o mais leve até o mais grave, né? Então, tem crianças com autismo que desenvolvem muito bem a fala e tem outros aspectos aí que vão chegar a esse diagnóstico. Outras que estão numa outra ponta do espectro têm um quadro de deficiência talvez mais grave e podem não desenvolver a fala, né? Nem depois de uma intervenção. Né? Então, tudo isso está dentro do espectro, né? E a dificuldade de fala pode ser um sinal. Né? Então, se existe hoje, a incidência está muito, muito grande, talvez pela maior divulgação e a maior número de diagnósticos, mas qualquer dúvida relacionada a isso precisa ser levada a um especialista para fazer essa investigação. É um dos temores dos pais hoje em dia, né? A criança não está falando, já aventa a possibilidade de um autismo. Existe uma diferenciação que dá para falar, não, a partir daqui ou não? É uma avaliação profunda de vários profissionais. O autismo tem outros fatores associados, não é só a fala. Então, a questão social, essa criança, ela não socializa, ela costuma, né, não olhar nos olhos. Essa criança, ela tem dificuldades, né, funcionais, ela não consegue funcionar da mesma forma que outras crianças. Então, por exemplo, no brincar dessa criança é diferente. Né? A criança não dá funcionalidade aos brinquedos igual uma outra criança. Então, é uma avaliação mais complexa, né? Não é só porque está com atraso de fala que dá para se falar em autismo. Porém, é um sinal de alerta. Precisa levar para uma avaliação, tá? E é importante avaliar, até porque, mesmo não sendo autismo, pode levar a outros quadros, igual eu falei, né? Um atraso de fala, desenvolvimento de fala, pode levar a transtornos de aprendizagem posteriormente, né? Então, a linguagem, ela é um processo. Então, a partir do momento que eu atraso, eu vou atrasando todos os outros processos. Então, quando essa criança chegar na fase escolar e ela estiver na fase de aprendizagem da linguagem escrita, ela vai ter prejuízos se não foi feita uma intervenção nessa dificuldade de fala dela em momento oportuno. Sim, é como eu disse no começo, né, Carla? É tão bonitinho, fofinho a criança falando e trocando palavrinha, letrinha, mas, né, o trocar, né, as consonantes, vogais, né, ou falar como cebolinha, até que ponto é normal? Dentro dos marcos do desenvolvimento, né, as trocas fonológicas, que são essas trocas de sons, a gente tem dentro de todos os fonemas da nossa língua, até os 5 anos, difere de um autor para o outro, mas até os 5, 6 anos, tem crianças que não conseguem ainda fazer alguns fonemas da nossa língua, porque eles são mais complexos do que outros, né? Então, existe dentro dos marcos do desenvolvimento o que é esperado para cada faixa etária, tá? Essa troca, ela é comum, né, nas crianças em fase de aquisição e desenvolvimento de fala, e aí é preciso avaliar o quanto que isso está interferindo na sociabilidade dessa criança, né? Porque, às vezes, tem uma criança que está mais atrasada que outras, né, e tudo bem, é o tempo dela, mas precisa ver se aquilo não está trazendo outros prejuízos. Então, às vezes, ela está um pouquinho mais atrasada do ponto de vista fonológico, então ela fala bem errado, as pessoas têm dificuldade de entender, isso provoca frustração na criança, algumas começam a ter problemas de comportamento, porque ela não consegue ser entendida, ela não consegue se expressar, então ela tenta expressar isso de outra forma. Nossa, então, já começa cedo os problemas, ela começa bullying, a ter problema de... Nossa, exatamente. É muito triste. Exatamente. Então, precisa ver o que isso está interferindo ou não na vida da criança. Então, tem sim, essa criança tem um pouco mais de dificuldade que outra para adquirir esse determinado sonzinho. Isso está interferindo no desenvolvimento dela, na socialização? Ainda não? Dá para esperar mais um pouco? Se a família intensificar essa estimulação? Talvez sim, mas é importante o olhar de um especialista sempre que houver alguma dificuldade. Sim, você disse, né, que o principal modelo são os pais, as pessoas que convivem com essa criança. E eu acho que ratifica muito o que você está falando, porque quando a criança fala uma palavra que não difícil, né, que é só adulto que fala, e aí fica mais bonitinho ainda, né? Por isso que vem esse exemplo. Como que os pais, Carla, podem incentivar a criança? Quais são as metodologias que vocês ensinam para os pais? Bom,
para os pequenos, então lá, desde o bebê, a estimulação de fala e linguagem já começa desde o bebezinho. Então, em todo o momento de cuidado que essa mãe, que esse pai, que esse cuidador tiver com a criança, ele tem a oportunidade de estimular essa criança. Então, durante o banho, sempre conversando com a criança, mostrando, né, o que está lavando a mão, está lavando o braço, está lavando o pé. Enquanto o pai, a mãe e o cuidador, né, vai dando esses modelos, a criança está aprendendo vocabulário, né, as partes do corpo, os sons, né, e é sempre importante falar corretamente, né? Se a gente é o modelo para a criança, a gente precisa dar o modelo correto. Então, por mais que a criança ainda não consiga falar o R e ela fale igual Cebolinha, então, se eu repetir o que a criança está falando de forma errada, eu estou evitando de dar o exemplo correto para ela. Então, eu sempre tenho que dar o modelo correto. Então, a gente sempre orienta. A criança que está aprendendo a falar, ela só precisa do modelo correto. Ela não precisa ser corrigida. Então, não precisa ficar todo momento falando, não é abóboda, é abóbora, não é tarro, é carro. Não preciso fazer isso, mesmo porque isso é prejudicial. Eu dou o reforço negativo e depois o positivo. Então, um anula o outro. Eu falei um não para ela, então eu repreendi porque ela falou errado, depois eu dei o modelo correto. A gente pode pular essa parte da repreensão, do reforço negativo e só para o positivo. Ah, o carro, você viu um carro? Que legal, que carro bonito. Só nessa oportunidade eu já dei 3 vezes o exemplo correto para ela. Eu não preciso falar que ela falou errado, eu só dou o modelo correto, né? Então, mamãe, eu tenho aba. Ah, você quer água? Peraí que a mamãe vai pegar água para você. Toma água. Então, eu dei o modelo correto para ela várias vezes. A partir do modelo correto, essa criança vai percebendo, né? Se ela tiver, né, todos os sistemas íntegros, ela vai percebendo que auditivamente aquilo que ela fez é diferente do que a mãe e o pai fez. A partir do momento que ela tiver maturação muscular, né, fisiológica para produzir aquele som, ela vai conseguir produzir, tá? Então, ela precisa do modelo correto, sempre. Então, essa é a dica que a gente dá para os pais. Interagir com essa criança, sentar, brincar com essa criança, né? Então, propiciar momentos em que essa criança esteja sendo estimulada, né? Então, o brincar é muito importante, mas hoje, né, o dia a dia é muito corrido, às vezes, né, os pais trabalham e aí fica naquela correria e acaba não conversando com a criança, não brincando com a criança, né? Então, crianças que não frequentam a escola, às vezes começam a apresentar atrasos, a gente orienta a colocar na escola. Às vezes as mães nem precisam, porque conseguem ficar com a criança em casa, mas fica envolvida nos afazeres da casa e acaba não conseguindo estimular a criança o tanto que ela poderia ser estimulada na escola. Então, uma criança com atraso de fala e linguagem, uma das dicas que a gente dá é inserir na escola, porque aí ela vai estar tendo mais oportunidades de receber estímulos. Dentro desses incentivos, contar histórias Contar histórias é muito importante, porque isso amplia o vocabulário da criança, a capacidade de imaginação dela, né? O contato com livros, né? Então, se essa mãe pode ser da cabeça, mas se ela demonstrar que aquela história veio de um livro, vai demonstrar um interesse para a criança pelo livro, pela leitura, o que vai ter um impacto positivo lá na frente, quando essa criança estiver em idade escolar, né, que ela vai precisar dos livros. Então, ela já tem essa história de convivência, né, de vivência com livros, com as palavras, com a leitura. Então, é muito importante o estímulo, né, de leitura por meio de histórias, por conta de toda essa estimulação que traz para a criança. Carla, eu gostaria que você explicasse para a gente também sobre a gagueira. O que é a gagueira? Existe cura, tratamento? Ela pode surgir já na criança? Como que os pais lidam com isso? Bom, a gagueira é um transtorno de fala que é multifatorial, né? Geralmente aparece na infância, né? Essa criança, na fase de desenvolvimento de fala, ela apresenta disfluências, isso é natural, né? Então, a criança que ela ainda está aprendendo a falar, ela ainda
precisa pensar na palavra ou no fonema, como que produz. Então, ela produz disfluências. Então, parece uma gagueira, né? Eu fui brincar com meu amigo. Parece que é uma gagueira, mas, na verdade, ela está elaborando tudo que ela precisa falar, né? Então, na infância é comum isso aparecer. Mas também na infância já é possível perceber sinais de que esta gagueira é patológica, né? Essa disfluência aí é proveniente de um quadro um pouco, né, mais preocupante. Quando essa criança começa a repetir os sonzinhos de forma que ela não consegue produzir, ela chega a ter bloqueios, né? Ou ela começa a ter movimentos associados. Então, a hora que ela vai tentar falar, ela começa a ter movimentos associados e aquilo vai gerando uma dificuldade muito maior, né? Então, isso são quadros um pouco mais preocupantes, que precisa ter um olhar mais especializado. E trabalhar isso, né? Então, assim, em terapia, a gente trabalha a naturalização dessas disfluências. Então, por que ela acontece, né? Então, tem que identificar todos, né? Então, essa disfluência que ele teve, acontece por quê? E a gente trabalhar naquilo, como suavizar a fala, como tornar aquele momento, né? Como passar por aquele momento de uma forma mais natural. Isso é o que vai sendo trabalhado. Quanto mais nova a criança, né, for submetida a essa intervenção, maior é a probabilidade dela conseguir desenvolver a fala de uma forma mais fluente, né? Então, uma pessoa com gagueira, às vezes já na fase adulta, na adolescência, tem um pouco mais de dificuldade por conta dessa plasticidade mesmo do cérebro, né? Em encontrar novos caminhos para poder fazer essa fluência da fala, mas ela tem tratamento, então é possível, né, por meio de estratégias terapêuticas, fazer com que essa pessoa consiga desenvolver melhor a fluência da fala. Carla, eu vi vários depoimentos de pessoas que possuem, né, gagueira, adultos, e é muito sofrido. Essas pessoas sofrem muito, não se fala nisso, sofrem muito bullying, um preconceito muito forte, e ainda a sociedade não está falando, eu acho que a gente deve falar mais. Eu vi caso, o rapaz explicando que ele começou a aprender inglês, e em inglês ele não é gago. Só em português. Outro, numa entrevista de emprego, ele treinou para ter essa habilidade na hora de se expressar, não gaguejar, mas aí ele não conseguiu, ele não gaguejou, mas ele também não conseguiu se expressar. É muito sofrido. Assim, que gagueja com parente, mas com desconhecido, quando está conversando com uma pessoa desconhecida, ele não gagueja. Foi um desabafo de situações difíceis que essas pessoas vivem. Como eu falei, a gagueira é multifatorial, então existem N fatores que podem estar envolvidos ali nessa dificuldade, né? Então, existe sim uma alteração neurolinguística envolvida, mas ela pode ser agravada ou não por outros fatores. É o que faz essas diferenças, né? Tipo, em determinada situação eu gaguejo, em outra situação eu não gaguejo, né? Tem fator emocional envolvido, tem a questão, né, de trabalhar aquele bloqueio para se comunicar, para falar. Então, existem N fatores que precisam ser investigados e, às vezes, esse tratamento ele vai ser multidisciplinar também, né? Para a pessoa conseguir superar essas dificuldades e ter uma fluência melhor de fala. Essa questão do bullying, né, é muito grave porque as pessoas ainda tratam como uma piada, né, uma coisa engraçada. E é como você falou, as pessoas sofrem muito com isso, né? Existem até pessoas que discutem se não deveria ser incluído no rol de deficiências, por exemplo, porque existe até um slogan da Sociedade de Fonoaudiologia que uma vez fez uma campanha que é: a gagueira não tem graça, a gagueira tem tratamento, né? Porque a pessoa ela precisa de uma ajuda que vai fazer com que ela consiga desenvolver melhor essa fluência, mas pode ser que ela ainda fique com algumas coisas, né? Então, eu consigo me expressar, então não é que nem essa pessoa que não conseguiu se expressar, eu vou ter momentos de disfluência na minha fala, mas eu consigo passar por eles sem prejudicar a minha comunicação. Então, é mais ou menos este o objetivo da terapia, porque a gente às vezes não consegue eliminar, mas a gente consegue diminuir a ponto daquilo ficar imperceptível na fala da pessoa, né, ou pouco perceptível a ponto de não sobressair a mensagem que ela quer passar. Então, aos interlocutores, né, é muito importante
dar atenção ao que a pessoa está falando, não ao modo como ela está falando, né? Não a forma com que ela está se expressando, né? Porque é isso que acontece. Às vezes a pessoa esquece de prestar atenção na mensagem que a pessoa quer passar e fica prestando atenção na forma com que ela está falando, né? Isso frustra a pessoa, porque o objetivo dela é comunicar alguma coisa, né? Então, a nós, né, que somos os interlocutores, dar atenção ao que a pessoa está falando, né? Demonstrar mesmo que para você não importa que aquela pessoa gagueje, isso vai trazer para ela uma tranquilidade em se expressar e talvez ela consiga se expressar até melhor. E nem completar, né, para a pessoa, né? A pessoa está tentando falar e acelerar. É um desrespeito total. Completar, às vezes você completa de forma errada, né? Demonstra uma ansiedade ali de querer ajudar, mas isso não ajuda, porque demonstra que parece que aquela pessoa não é capaz. Então, você tem que esperar ela se expressar, né? Não adianta também falar para respirar, porque a pessoa, né, ela está respirando, ela está se comunicando. Às vezes o que ela tem, né, o bloqueio, parece que ela não está respirando, mas ela está respirando. Ela sabe, né, o que ela precisa fazer para se expressar. Cabe a nós termos a paciência de esperar ela conseguir transmitir a sua mensagem e demonstrar o nosso interesse no que ela quer comunicar. Essa bandeira, né, acho que tem que ser levantada e falar mais sobre isso. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, eu estava vendo, ele é gago. Então, pois é, isso não impede, né? Não impede que a pessoa se desenvolva, chegue, né, a lugares, né, a cargos. Não impede, de forma alguma. Não tem nada a ver com o intelecto, não tem nada a ver com nada. Não. É só uma dificuldade ali que, como eu falei, é multifatorial, pode estar relacionada a N fatores, mas na hora de fazer a programação, né, de produção dos sons da fala, a pessoa tem alguma dificuldade. Algumas pessoas falam, mas cantando eu não gaguejo, né? Porque entram outros mecanismos da linguagem que vão ajudar essa pessoa a conseguir fazer. Então, a melodia é um dos mecanismos que é até usado em terapia para ajudar a pessoa a transpor a disfluência, né? Então, por isso que as pessoas às vezes gaguejam falando, mas não gaguejam cantando. Então, porque são outros mecanismos de linguagem que são utilizados naquela situação. Por isso que ela não gagueja naquela situação. A outra língua também é um exemplo disso. Às vezes ela está acessando um outro caminho do cérebro para ela conseguir se comunicar naquela, né, ela desenvolver um outro caminho para ela se comunicar naquela língua que ela não tem a disfluência, né? Que talvez esteja interferindo na comunicação dela na língua materna, que é o português. Carla, e o centro de especialidade, ele oferece quais atendimentos para as pessoas, crianças, né, que têm o atraso, o bloqueio da fala e também para as pessoas que possuem gagueira? Como acessar esse serviço? O centro especializado em reabilitação, né, hoje CER3, 3 porque ele atende principalmente a 3 deficiências, então deficiência física, intelectual e auditiva. Ele tem um serviço de fonoaudiologia voltado para os transtornos de fala, linguagem e comunicação. O serviço se divide, né, porque essas dificuldades de fala podem decorrer de diferentes transtornos, então existem os transtornos neurológicos, existem as questões do autismo, das deficiências intelectuais que a gente falou, e existem essas dificuldades mais relacionadas ao desenvolvimento em si, né? E a transtornos específicos do desenvolvimento da fala, como a gagueira, por exemplo. Então, existem diferentes fluxos dentro do serviço para cada uma dessas demandas. São demandas diferentes que demandam olhares diferentes, né? E até expertises diferentes. Então, tem fonoaudiólogos mais especializados em pacientes com questões neurológicas, fonoaudiólogos mais especializados no desenvolvimento de crianças com autismo e deficiência. Então, tem diferentes expertises para cada uma dessas dificuldades. Então, o serviço ele aborda isso de forma diferente, né, para cada uma dessas demandas. Principalmente as crianças com dificuldade de fala, hoje o município também conta com profissionais fonoaudiólogos na atenção primária. Então, é indicado que esse olhar primeiro para as dificuldades dessa criança, como eu falei, o pediatra ele tem a competência de avaliar se a criança está ou não dentro dos marcos do desenvolvimento. Se ele tiver alguma dúvida, ele pode pedir uma avaliação para o profissional fonoaudiólogo da atenção primária. Esse profissional vai fazer essa avaliação, fazer as intervenções necessárias, orientar a família,
identificando que é um transtorno, alguma questão mais específica que precisa de um tratamento especializado, ele vai encaminhar essa criança para o centro especializado em reabilitação. Sim. Carla, obrigada por sua participação aqui no Saúde em Foco, a gente com essa conversa tão proveitosa sobre fala em crianças e sobre gagueira. Que bom, que bom. Obrigada. Muito obrigada. E você que nos acompanhou também, muito obrigada por sua atenção. Hoje a gente falou com a fonoaudióloga da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Preto, a Carla Soliman. Nós falamos sobre dificuldade de fala em criança e também em adulto, gagueira em geral. Espero que você tenha gostado desse programa. Tem uma dica, a Carla também tem um outro programa com a gente no Saúde em Foco, que é sobre surdez em idosos, um programa muito bacana, que ela falou muita coisa importante pra gente. E você pode acompanhar esses 2 programas e outros do Saúde em Foco em nosso canal no YouTube. Está tudo lá disponível, você pode assistir a hora que quiser. É só procurar TV Câmara Rio Preto, a playlist é Saúde em Foco. Muito obrigada por sua atenção e até o próximo programa. Tchau!